Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo para nossa segunda edição aqui do Plantão Glorioso, trazendo as últimas notícias do Botafogo em dia de apresentação de reforços. Tivemos a apresentação de Álvaro Montoro e de Caio Pantaleão. A gente vai trazer aqui os principais trechos aqui da apresentação dos reforços do Botafogo para essa temporada. Claro, falar da confirmação aqui de Arthur Cabral, cravado aí pelo jornalista Fabrício Romano, né? Colocou lá seu clássico Here We Go, falando da confirmação do atleta vindo para o Botafogo. A gente vai trazer, além dessa notícia do Arthur Cabral, atualizações sobre outras negociações do Botafogo aqui também. Tem craque do Paris Saint-Germain que vira dúvida para a partida contra o Botafogo no Mundial de Clubes. E falando em Mundial de Clubes também, a torcida organizando aquele aerofogo para se despedir do time para o Super Mundial. Essas e outras notícias eu trago para vocês aqui depois da vinheta. Começo sempre agradecendo aos mais de 132 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso. Também deixa aquele like que ajuda muito aqui o engajamento do canal Gigante Glorioso. E também seguir a gente nas outras plataformas. Os links ficam todos aqui na descrição desse vídeo. Link de Instagram, TikTok, nosso Twitter, o meu e do Guilherme Cardoso. Então você pode estar seguindo a gente lá, que todo dia a gente atualiza a respeito do nosso Glorioso, beleza? Vamos lá, vamos falar primeiro aqui das apresentações de hoje, né? Hoje tivemos a apresentação do Álvaro Montoro e do Caio Pantaleão. O Caio Pantaleão, inclusive, já teve até o nome divulgado no BID, né? Já publicado no BID da CBF. O Montoro deve estar nos próximos dias também aparecendo por lá, né? Assim, a gente tem essa janela agora que se encerra no dia 10 de junho, que é a janela extra, né? A janela para o Super Mundial. E o Botafogo negociando com outros nomes que a gente vai falar ainda no decorrer do vídeo, mas por enquanto hoje foi a apresentação, a vez de Álvaro Montoro e de Caio Pantaleão, o zagueiro que foi apresentado primeiro, né, antes do meia argentino. O Caio Pantaleão chegou aqui já falando sempre aquele discurso que já virou comum de jogadores que chegam ao Botafogo, né? Ele chegou dizendo que encontrou com o Alex Telles e o Alex Telles falou para ele assim, ó, vai chegar aqui, em 2 dias você já vai parecer que está há 1 ano com a gente. E a gente sempre ouve muito, né, essa questão do Botafogo recepcionar bem os atletas. O Caio também falou sobre propostas anteriores de vir para o Botafogo, que não aconteceram. A gente lembra, né? Falamos várias vezes do Caio Pantaleão aqui em outras oportunidades, não rolou anteriormente, está acontecendo agora. Ele explica o porquê aqui nessa fala, né? Ele coloca, é claro que a gente pensa, eu acompanho desde quando surgiu a primeira procura, mas eu sabia que um dia ia chegar. Estava sempre preparado para isso. Eu fiquei feliz pelos atletas que estavam aqui, que conseguiram esse objetivo para o clube. Acho que isso foi muito importante para o clube, né? Fiquei um pouco de vontade de ter voltado também, mas eu estava com todo o meu objetivo lá. E por conseguir conquistar isso, estou feliz. Ele complementa também com um ponto importante, que é a questão física, né? Como chega o Caio Pantaleão para essa temporada no Botafogo. Ele coloca, a gente sabe que é diferente o calendário daqui para o calendário de fora, mas eu chego bem, chego preparado, chego focado e à disposição da comissão. O Álvaro foi apresentado logo depois, né, o Montoro, e o Montoro também foi provocado ali, até pelo querido Igor Melo lá, o repórter Igor Melo, falou assim, vem cá, como é que ficou essa história de você escolher o Botafogo, mesmo sabendo que teve aquele outro time que você negou a ligação, né? O Álvaro, claro, foi bem desconversou, né? Desconversou ali sobre a brincadeira que rolou até na apresentação dele em relação ao Flamengo, de ter número desconhecido ali, ele ter negado a ligação do número desconhecido. Falou que está muito feliz no Botafogo porque é o atual campeão da América, principalmente. Então está muito honrado de vestir a camisa do Botafogo. E aí ele também toca no mesmo ponto que o Caio Pantaleão tocou, a respeito da recepção dos atletas, do próprio staff do clube. Ele diz aqui, ó, muito feliz de estar aqui, é um clube muito grande. Primeiro dia que eu cheguei, percebi que é uma família, é o último campeão da América, que não é pouco. Agradeço a eles, aos que me acompanharam, minha família é um passo muito grande na minha carreira. Claro, surgiram na entrevista várias comparações com a Almada, com a situação da Almada. Ele fala até sobre um trecho da resposta dele, lembra muito até a mesma maneira que o Almada respondeu, inclusive, quando foi perguntado isso no ano passado, né? Sobre essa questão de você ir para a Europa, ter vontade de jogar na Europa. Ele respondeu com muita tranquilidade. É claro, ele está tranquilo, é claro que ele gostaria de jogar na Europa, no Lyon ou em qualquer clube da Europa, é algo que aspiro. Mas hoje, trato de pensar aqui, temos competições agora, Mundial, Libertadores, quero ajudar o clube e depois, quando terminar o ano, terminar tudo, veremos. Vamos falar sobre e ver o melhor para minha carreira, para minha família. Então, a resposta muito parecida com a do Almada. O Almada tinha o objetivo traçado aqui no Botafogo, cumpriu o objetivo, cumpriu muito bem,
né, à toa que virou esse ícone aqui, do pouco tempo que ele atuou com a camisa do Botafogo, parece, né, que o Almada ficou muito mais tempo do que ele ficou aqui. E a resposta do Montoro foi, eu não digo nem que foi burocrática, né, eu acho que foi a resposta correta e sincera de quem sabe dos objetivos, né, claro, situações diferentes, a gente já falou sobre isso, Montoro vem numa outra realidade, é um jogador muito jovem, as comparações vão acontecer, é fato, né, os dois formados pelo Vélez, né, revelados pelo Vélez, mas a Almada veio num ponto, já como campeão do mundo, e o Montoro vem ainda um jogador em formação, com 18 anos, e a gente vai ter que ter um outro tipo de cuidado com o atleta. Outras respostas do Montoro envolveram muito a história do Botafogo, que é uma coisa que os atletas, quando chegam aqui, geralmente buscam ter essa aula de Botafogo, e o Montoro realmente teve uma aula de Botafogo, aprendendo aí sobre a história do escudo do Botafogo, a mística da camisa 7. É bom você, quando recebe um atleta, você incorporar nele toda a mística, toda a história, todo o peso daquilo que é a tradição do Botafogo no atleta, para ele realmente, toda vez que vestir o campo, vestir essa camisa, entender que está vestindo uma camisa com o peso que vestiu um Garrincha, um Newton Santos, um Zagallo, um Didi, Quarentinha, enfim, todos esses grandes atletas que passaram aqui e construíram nossa história, e que agora atletas mais recentes vêm mantendo essa história, essa chama acesa. Falou também sobre o Super Mundial, falou sobre até o contato com o Joel Carli. Achei muito interessante isso. Ele botou aqui, ó, receber os conselhos do Joel Carli, o falar com o capitão é algo que sempre me ajuda. Sou uma pessoa que sempre gosta de ouvir e aprender. Estou vendo, observando que eles me aconselhem, é algo muito importante para mim. Então, você vê que é um garoto que tem a noção do seu processo de formação, não está afoito com aquilo que pode acontecer com ele de imediato, sabe das responsabilidades ao mesmo tempo, mas que entende que sua posição ainda é de aprendizado. E eu acho que esse equilíbrio nas respostas do Álvaro Montoro, quem assistiu a coletiva completa, não sei se teve essa mesma percepção que eu, mas é um atleta, apesar de muito jovem, muito consciente dos seus limites de agora como atleta, de fato, né? É um jogador muito jovem, sabe que tem muito a aprender, mas que sabe colocar o talento dele dentro das suas responsabilidades. Pelo menos é isso que eu identifiquei aqui do Montoro. E claro, a gente deseja muito sucesso aqui pro Montoro, que já chega já com essa responsa de encarar um Mundial de Clubes, um Super Mundial, vestindo a camisa do Botafogo. Bom, falando em Super Mundial, tem que falar também dos adversários do Botafogo no Super Mundial. O Dembélé, astro aí do Paris Saint-Germain, enfrenta o Botafogo no segundo jogo do Super Mundial. Primeiro jogo, a estreia do Paris Saint-Germain é contra o Atlético Madrid, enquanto nós enfrentaremos o Seattle Sounders no dia 15. E aí o Dembélé sofreu uma lesão na coxa, né? Foi até cortado da seleção francesa e deve ficar fora aí por umas 3 semanas, e virou dúvida a partida contra o Botafogo. Bom, claro, a gente sabe do elenco magistral que tem o Paris Saint-Germain, acabou de ganhar uma final de Champions League, goleando a Inter de Milão, final histórica, né? 5-0. E o Dembélé é um dos principais astros, como eu falei aqui, ele está de fora dessa partida contra o Botafogo. É claro, pra gente dar uma espécie de respiro, mas a gente sabe que tem mais outros 10, pelo menos, titulares que, enfim, fazem total diferença, um timaço, mas a gente tem que trazer aqui atualizações também para os nossos adversários, para a gente entender como vem essas equipes no Super Mundial, beleza? Claro, mais outras atualizações desses times a gente vai trazer aqui para vocês em outros plantões aqui no GG. Bom, vamos lá, trazendo atualizações aqui das negociações do Botafogo dessa janela, no caso do Joaquim Correia. Joaquim Correia, o Botafogo já trocou ali a documentação, está só esperando aquela parte final para assinar o contrato. O atleta deve chegar ao Rio de Janeiro aqui no domingo, e aí ele já chega no domingo já pronto para embarcar para o Super Mundial com a delegação alvinegra, beleza? Deve assinar aqui, chegar para assinar um contrato de 2 anos com o Botafogo. Então, esse caso aí do Joaquim Correia já está basicamente sacramentado, a gente aguarda o atleta aqui no domingo. Caso do Júnior Santos, né? Júnior Santos foi muito comentado agora nas últimas horas. O Atlético Mineiro negou a segunda proposta do Botafogo pelo Júnior Santos. Notícia dada aqui pelo meu amigo Bernardo Gentili, lá na live do Fogonet, que o Botafogo confirmou que o Atlético Mineiro negou a segunda investida feita pelo clube. Já tinha feito a primeira, que tinha sido negada, e agora investiu novamente e teve um outro não do Atlético Mineiro. O Botafogo tinha esse interesse para buscar aí alguém para o setor ali do lado direito, né? A primeira oferta recusada foi no empréstimo com opção de compras. Lembrando aqui que o Atlético Mineiro tem umas parcelas em atraso com o Botafogo, e talvez isso fosse considerado aí na negociação, mas mesmo assim o Atlético Mineiro preferiu manter o jogador lá em Minas Gerais, beleza? E hoje teve o clássico Here We Go do Fabrício Romano. Fabrício Romano, jornalista internacional de mercado de transferências, que cravou, né, aí agora a vinda do Arthur Cabral para o Botafogo.
né, já dado como certa aqui. E aí já teve aqui a troca de documentos, está nessa fase de troca de documentos. Estava resolvendo questões burocráticas, mas já foi confirmado agora pelo Fabrício Romano. E aí como é que ficou essa transação do Arthur Cabral com o Botafogo, né? O Arthur Cabral vem aqui por 15 milhões de euros e mais 10% desse valor futuro para o Benfica numa futura venda, né? E aí o Botafogo já conta com o atleta, obviamente, para o Super Mundial de Clubes. Já deve chegar no domingo aqui para embarcar junto com a delegação. Então, ótima notícia, né? Ainda estava naqueles entraves burocráticos e tal, agora cravado já pelo Fabrício Romano aqui com o seu clássico Here We Go. E aí essa é a situação atualizada do Arthur Cabral. Então, mais um reforço da temporada para o Botafogo, um atleta de 27 anos, centroavante, já chega aqui para preencher aquela lacuna do Igor Jesus. O Botafogo ainda negocia com outros atletas nessa mesma função, né? O contrato com o Arthur Cabral devia até 2029. Claro, aqui no GG depois você vai acompanhar aquele material robusto sobre o Arthur Cabral, o reforço do Botafogo, assim como a gente vai fazer de todos os reforços dessa janela de transferências para o Super Mundial, beleza? Bom, e entrando no clima do Super Mundial de Clubes, a torcida está preparando aquela calorosa despedida para a equipe que vai para o Super Mundial, do elenco, da delegação, que vai partir no domingo lá no Galeão. Estão preparando uma super festa, o Movimento Ninguém Ama com a gente está lá organizando, já divulgou nas redes sociais. Então já fica ligado aí se você quer ir lá se despedir também do elenco do Botafogo, desejar boa sorte. No domingo às 18 horas, a galera do movimento colocou aqui, ó, estaremos no aeroporto para abraçar o elenco do Botafogo no embarque rumo aos Estados Unidos. Vamos disputar a maior competição do mundo entre os melhores, mas queremos mais. Essa é a mensagem. Vamos com coragem e toda a fé possível. Vamos com o Botafogo, publicou aqui o Movimento Ninguém Ama como a gente, beleza? É isso, clima de Mundial. Já até, inclusive, aproveitando aqui o assunto do Mundial, as camisas do Botafogo, se vocês querem comprar a camisa do Botafogo, já tá vendendo com o patch do Super Mundial. Tá bem bacana aqui, vou colocar aqui na tela pra vocês darem uma olhada. Tá vendo aí? A camisa com o patch já do Super Mundial. Então na Botafogo Store já tá disponível lá pra vocês também, beleza? Bom, vou ficando por aqui nessa sexta-feira. Boa sexta-feira pra todos vocês. Qualquer novidade a gente traz num shorts aqui no Gigante Glorioso ou amanhã num outro vídeo. Tem mais conteúdo no canal Gigante Glorioso. Muito obrigado a todos vocês. Compartilhe o vídeo com os grupos que você vê e fala sobre Botafogo, e também deixa aquele like que ajuda muito a engajar o nosso conteúdo aqui no YouTube, beleza? Forte abraço a todos, saudações alvinegras, fui!